totalmente cego. E pense, há 17 anos atrás a medicina não era tão evoluída quanto é agora. Naquela época era algo raro, algo que os médicos ainda precisavam estudar, a doença que havia no meu olho, que me fez nascer totalmente cego. Fui levado para a cidade de Marília. Fecha teu olho e vai escutando isso, que é para a tua edificação, querido. É para você ver que na vida real Deus também tira o ponto final e coloca uma vírgula. Querido, e aí eu fui levado para a cidade de Marília. Os médicos ali deram um remédio que me fez, esses remédios que me fizeram começar a entrar ali num estado de quase morte. Unhas ficando roxas, coração quase parando. Mas Deus sempre manda alguém. Deus sempre manda alguém. Você pode dizer para o teu irmão, Deus sempre manda alguém. Diga para ele, você, a tua história, o teu ministério ainda não acabou. Querido, e aí? Como Deus sempre levanta alguém, Ele levantou a senhora que aqui está, essa mulher brava, Jesus, aleluia, que é a minha tia, mas que considero como mãe. Deus levantou ela ali e ela travou uma luta dentro daquele hospital e disse assim, médico, o senhor não vai deixar meu filho morrer não. Sabe por que ela fez isso? Porque ela acreditou na minha vida, ela acreditou que Deus tinha promessa para mim. Jovens, tem questão, ainda não é o ponto final. Deus tem mais para ti, não vai para o mundo não, porque Deus tem mais para ti. Talvez você entrou aqui hoje e disse, é o último culto que eu vou, depois eu vou para a balada, quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja. Mas ei, querido, o tempo está se esgotando. Pense na minha situação. Se você não quer pensar em nada da Bíblia agora, não pense. Então pense na minha situação. Um jovem cego, aliás, um bebê cego, que ia ser feito de cobaia na cidade de Marília. Se não fosse Deus levantar alguém para mudar a minha história. E aí ela lutou até que um médico deu um remédio que reverteu todo o processo. E para a honra e glória do Senhor, não houve sequelas na minha vida. Hoje eu posso te ver aí onde você está, ó. Deus me deu a visão, eu posso te ver aí, ó. Deus usou mão de médicos para me dar visão numa operação complicada. Hoje eu estou aqui em cima deste altar pregando. Satanás disse assim, ó, o tempo do choro para a tua vida. O tempo do choro para a tua vida, ó, você vai morrer, você vai ficar naquele caixão ali. Mas Deus disse não. Ele vai pregar a palavra em cima do altar. E eu não saí de Santa Cruz do Rio Pardo à toa, não. Eu viajei 340 quilômetros para profetizar na tua vida, jovem. Que ainda não é o fim, ainda não acabou. O que Deus fez na minha vida, Ele pode e vai fazer na tua. Aplauda o nome dele, porque Ele é digno. Profetiza aí para ele, irmão. O tempo de canção chegou na tua vida. Quantos aqui acreditam no que Deus fez na minha vida? Quantos aqui acreditam? Eu quero profetizar que Ele vai fazer muito mais na tua, querido. Eu quero convidar os jovens aqui à frente rapidamente. E já estaremos encerrando. Todos os jovens, todos, mesmo que você não seja do grupo, mas vem. Todos os jovens aí em nome de Jesus. Glórias a Deus. E quero também que a equipe de louvor já se posicione. Agora com a equipe de louvor, deixa para quem sabe música, né, querido? Agora vai ser com a equipe de louvor. Glória a Deus. Você está sentindo a unção aí, querido? Eu entrei na igreja pentecostal. Eu não estou em um velório, não. Eu estou dizendo para você que Deus vai te exaltar. Satanás aí está querendo te ver calado. Satanás aí não quer que você só fica calado quem obedece a Satanás, hein? Se você não obedece a ele, ele vai colocar para adorar. Deus vai querer a tua oração aqui. Glória a Deus. Diga aí pro teu irmão. Diga aí pra ele o choro. Só um momento, músicos. Em nome de Jesus, por gentileza, queridos. Diga aí pra ele o choro. Pode ter durado até hoje. Mas eu quero profetizar na tua vida. Diga pra ele com voz de júbilo, mas eu quero profetizar na tua
favor. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Jovens, por gentileza, faz um favor. Cooperistas da igreja, virem aqui para mim, todos os jovens, por gentileza, amados. Missionário Rodrigo é meio feio, assusta assim, mas perdoa ele, viu? Não foi minha culpa, né, amados?